Olá, queridas alunas e queridos alunos. Esse material aqui eu já coloquei no Google Classroom para vocês e nós vamos dar continuidade ao que estávamos aprendendo, que é a distribuição eletrônica e números quânticos. Bem, eu vou introduzir um novo conceito, que é o conceito de elétron diferenciador. O que seria um elétron diferenciador? É o último, olha para cá, é o último elétron do subnível, vou destacar em outra cor, mais energético de um átomo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o ferro. Distribuição eletrônica do ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma distribuição eletrônica por subníveis em ordem crescente de energia. Então, se uma distribuição eletrônica por subníveis em ordem crescente de energia, poxa, veja bem, este aqui, obrigatoriamente, é o subnível mais energético. Se esse é o subnível mais energético e é o último elétron, poxa, tem 6 elétrons. Qual é o último elétron? É o primeiro ou o sexto? Obviamente vai ser o quê? O sexto elétron. Então, quem é o elétron diferenciador dos átomos do elemento químico ferro? É o sexto elétron do subnível 3D. Alguns alunos respondem 3d6 apenas. 3d6 significa 6 elétrons no subnível D. O mais correto é que você fale, é o sexto elétron do subnível 3D. Essa é a maneira correta. Bom, agora eu vou fazer um exercício exemplo para que você possa se preparar para os próximos exercícios que vêm aí. Então, vamos começar aqui. Para os átomos do elemento químico vanádio, responda as perguntas que se seguem. 1.1. Qual a configuração eletrônica por subníveis em ordem crescente de energia? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui já há 20 elétrons. 4s2, 3d3. Segunda pergunta. Quantos tipos de subníveis há nesta molécula, nessa distribuição? Tipos, se vocês observarem, existe o S, existe o P e existe o quê? O D. Então, resposta: 3 tipos de subníveis. Quantos subníveis distintos há nessa distribuição? Preste atenção aqui, porque agora basta que eu pegue isso aqui para dizer para vocês que já são o quê? Diferentes. Um S é diferente do 2S e assim por diante. Então, se nós contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resposta: 7 subníveis distintos. Quantos elétrons há na camada de valência? O que é camada de valência?
É a última camada de um elemento químico. Então vamos observar aqui a primeira coisa. Quantas camadas possui o vanádio? Tem a camada, a primeira, a segunda, a terceira, olha aqui a terceira, tá vendo? Essa e essa. E tem a quarta camada, que é essa aqui. Então, camada K, camada L, camada M, camada N. Então eu vejo sempre pelo número quântico principal. Observe o número quântico principal 1, primeira camada. Número quântico principal 2, segunda camada. Número quântico principal 3, terceira camada. Número quântico principal 4, quarta camada. Então a nossa resposta, quantos elétrons há na camada de valência, basta que você olhe a última camada. Essa. Só tem o 4s ali. Então, quantos elétrons há ali? 2. Resposta, 2. Quantos orbitais completos há na camada de valência? Observe, a camada de valência só tem o subnível S, que tem 2 elétrons. Então, só relembrando aqui, esse primeiro caso que eu coloquei aqui é um orbital completo. Se eu desenhar aqui e colar aqui e apagar esse elétron, é um orbital incompleto. Se eu apagar agora os 2 elétrons, é um orbital vazio. Então, completo, incompleto e vazio. Poxa, o 4s é qual? É este aqui, 4s2, 2 elétrons. Então, quantos orbitais completos há na camada de valência? 1. Quantos orbitais completos? Nenhum, 0. Quantos orbitais vazios há na camada de valência? 0. Agora vamos lá. Qual é o subnível mais externo? Relembrando, eu fiz uma configuração por subníveis em ordem crescente de energia. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Está aqui. Camada K, camada L, camada M, camada N. Qual o subnível mais externo? O mais externo é da última camada. Então, o mais externo é esse aqui. A sua resposta será 4s. Não coloque o 2, porque 2 é número de elétrons. Qual o subnível mais energético? Essa distribuição é uma distribuição em ordem crescente de energia. Então, observe que o 3D é o mais energético. Isso é minha cachorra latindo quando toca a campainha. Se ele é o mais energético, vou responder aqui 3D.
Qual elétron diferenciador? O elétron diferenciador vai ser, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Vai ser o terceiro elétron do subnível 3D. Qual o conjunto de números quânticos para o elétron diferenciador? Bem, ele é o terceiro elétron do subnível 3D. Então vamos lá, vamos fazer aqui. Caixinha. 1, 2, 3, 4. 5 subníveis. O D, não, 5 orbitais. O subnível D tem 5 orbitais. Então vamos lá. Vou colocar 3 elétrons. 1, 2, 3. Lembre-se que eu não posso colocar, por exemplo, o segundo elétron aqui, porque eu só posso colocá-lo aqui porque não poderá haver orbital completo enquanto houver orbital vazio. Contraria a regra de Rand. Então, coloquei aqui 3 elétrons. Vou numerar. O do meio é 0, aqui é 1, menos 2. O que eu quero é esse elétron. Foi o último elétron que eu coloquei. O último elétron do subnível 3D. Quais são os números quânticos? N, L, M, S. Não lamba meu sorvete. Então, N, número quântico principal, indica o nível 3. L, número quântico secundário, indica o subnível. Relembrando aqui, olha, S0, P1, D2, F3. Se é D, D é 2. Então, ó. M, número quântico magnético de orbital, indica o orbital. 0. Olha aqui. E está para cima ou está para baixo? O elétron está para cima, então é menos 1/2. Então, quais são os 4 números quânticos, o conjunto de números quânticos que localizam esse elétron na eletrosfera? N3, L2, M0 e S menos 1/2. Questão número 2. A partir do conjunto de números quânticos fornecidos para o elétron diferenciador, identifique o elemento químico. O elétron diferenciador é o último elétron do subnível mais energético. Se eu descobrir quem é o elétron diferenciador, eu estou descobrindo o último elétron da distribuição eletrônica por subníveis, porque a distribuição é ordem crescente de energia. Então, vamos lá. Então, aqui, olha. Quem é N? N é o número quântico principal. Indica o nível. L é o número quântico magnético secundário, indica o subnível. M, número quântico magnético de orbital, indica o orbital. E S, número quântico magnético de spin, indica o sentido da rotação do elétron. Vamos fazer um por um agora. Esses dois aqui. O nível é o segundo nível, então é 2. Lembrando que S vale 0, P vale 1, D vale 2, F vale 3. Se aqui é 1, é 2P.
Pô, P subnível P são 3 orbitais. Eu vou desenhar três casinhas. Vou numerar, casinha do meio é 0, menos 1 e mais 1. Lembrando que esse mais aqui, ó, tem que sempre ser colocado. Então, eu vou colocar os elétrons dentro do subnível P até chegar ao 0. De forma que ele fique menos meio é para cima. Então eu vou colocar o primeiro elétron. Vou colocar aqui. Posso colocar o segundo aqui? Não. Não poderá haver orbital completo enquanto houver orbital vazio. Então eu vou colocar o segundo elétron aqui. Então repare, coloquei no orbital 0 e como é menos meio, ele está para cima. Olha aqui. Então eu posso presumir a partir daí que o elétron diferenciador é o segundo elétron do subnível 2p. O que eu vou fazer agora? A distribuição eletrônica. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p2. Parei aqui. Quantos elétrons há aqui? 2, 4, 6. 6 elétrons. Se há 6 elétrons, e é um átomo, e como no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, há 6 prótons. Vou à tabela periódica, procurar quem é que tem número atômico 6. Quem é? O carbono. Descobri o elemento. Então, ó, identifique o elemento químico. É o elemento carbono, cujo símbolo é C e o número atômico é 6. Resolvido. Agora, é com vocês. Vocês vão fazer os exercícios de fixação, que é o número 3, que é igualzinho, só que aqui eu pergunto para quem? Para o fósforo. Tá aqui, ó, fósforo. E vocês vão fazer também o exercício 4. Ok? Que eu mudei os números quânticos aqui. Bom estudo, bom trabalho e que tudo corra bem.